Olá pessoal, sou o professor Pitágoras, professor de História do Brasil. Nós iremos na aula de hoje trabalhar a montagem da colonização feita pelos portugueses no nosso território. Quando Cabral chegou aqui em 1500, tomou posse dessas terras em nome do rei de Portugal, na época Dom Manuel, então essas paragens passou a estar presente, certo, nos mapas do Império Português. Entretanto, sabemos nós que as 3 décadas que vieram pós-viagem de Cabral, os portugueses não colonizaram efetivamente essa terra. Primeiro, porque o interesse maior de Portugal estava voltado para o comércio no Oriente. Segundo, porque eles não encontraram uma riqueza nessas terras que pudessem gerar a fixação permanente dos colonos portugueses. A exploração que teve nas 3 décadas pós-viagem de Cabral, nesse período denominado de período pré-colonial, foi o pau-brasil. A exploração dessa madeira tintorial não fixava o português, até porque o trabalho de corte da madeira era feito pelos índios, através justamente daquela prática de troca sem o intermédio de meio circulante de moeda, chamada de escambo. Então não havia a exigência da fixação do português na exploração da madeira. Entretanto, com a decadência do comércio lá nas Índias e com a ameaça cada vez mais forte dos franceses ao nosso território, Portugal então resolve ocupar economicamente essa terra. E essa ocupação vai ter como elemento principal a lavoura canavieira. Mas antes de falarmos sobre a economia, temos que falar sobre o modelo administrativo que o governo português implantou nessas paragens. Então, o foco da nossa aula de hoje é a administração colonial. Então, o primeiro modelo administrativo que foi introduzido no Brasil por Portugal foi o sistema das capitanias hereditárias. Esse sistema não era original. Haja vista que Portugal já tinha implantado esse sistema em algumas possessões suas no litoral da África. Em várias ilhas do litoral da África, Ilha Madeira, Açores, enfim, já tinha sido implantado esse sistema e tinha dado certo. Então, como o governo português pretendia colonizar efetivamente essa terra, era preciso então você ter um modelo administrativo para essas paragens. E por que não trazer esse sistema que em algumas outras áreas do Império Português tinha dado certo? Então o que aconteceu foi o seguinte: o Brasil foi retalhado em vários lotes, foram na verdade 15 lotes, perfazendo 14 capitanias, e o governo passa a oferecer esses lotes para elementos principalmente da alta nobreza. Contudo, os elementos da alta nobreza que tinham interesse em negócios além-mar estavam ainda muito mais inclinados aos negócios com o Oriente. Então, o governo português, com a falta de interesse de elementos da alta nobreza, acabou oferecendo esses quinhões de terra para elementos da baixa nobreza, para burocratas do Estado português, ou elementos que tinham envolvimento com a carreira da Índia, ou seja, com as navegações para o Oriente. Então, esses 15 lotes, que perfaziam 14 capitanias, foram entregues a 12 donatários, ok? E esses donatários recebiam 2 documentos, eram os documentos que legitimavam a posse da capitania, a carta de doação e o foral. E veja o que eu disse agora há pouco, esses documentos legitimavam a posse, não era a propriedade. Muitas vezes o aluno se confunde achando que o donatário era o dono da donataria, da capitania. Não, não, não. O donatário, ele só seria um administrador desses territórios que assumiam em nome do rei. Por quê? Porque, na verdade, quem era dono disso tudo, dessas terras todas, era o Estado português, que era personificado na figura do rei. Lembre que nós estamos ali no início da Idade Moderna e lá em Portugal vigorava o absolutismo. Você vai ter um Estado patrimonialista, o que pertencia ao Estado, por conseguinte, pertencia ao rei. Os donatários, eles receberiam essas terras, teriam a posse e iriam administrar em nome do rei.
ok? Agora, o grande lance das capitanias hereditárias era o seguinte: esse donatário, ao assumir a posse e a administração de uma donataria, ficaria responsável pelos encargos da colonização. Olha só o interesse do Estado português. Portugal queria proteger essa terra, para tanto tinha que colonizar. Portugal queria estimular que houvesse a introdução de atividades que gerasse lucros aos comerciantes e ao próprio Estado português. Mas o Estado português não vai querer arcar com os custos desse empreendimento colonial. O donatário, ele ficaria responsável justamente por essa colonização e pela defesa. É por isso que a gente fala, ao ceder uma capitania hereditária para um particular, no caso o donatário teria o ônus, ou seja, os encargos de colonizar. Então, o governo português transferia esses encargos de colonização para a iniciativa privada. Ok, galera? Os donatários, eles tinham muitos direitos, como está exposto aí para vocês, doar sesmarias. Professor, o que eram as sesmarias? Lotes de terras, grandes lotes de terra. Na verdade, as sesmarias, né, correspondem à gênese da nossa estrutura fundiária. O latifúndio, que é ainda uma marca muito forte, certo? No Brasil, tem sua gênese, sua origem na doação das sesmarias. Tá? A doação de sesmarias para colonos que tivessem condições de fazer essa terra prosperar. O donatário tinha direito de cobrar impostos, exercer a justiça, ok? Passar a seus descendentes a administração da donataria. Mas veja, o peso dos deveres era grandioso. Cabia ao donatário defender a sua donataria. Nós tínhamos ali algumas capitanias com centenas e centenas de quilômetros de costa. Ou seja, além de defender contra piratas e contrabandistas europeus, sobretudo os franceses, eles tinham também, certo, que estimular a colonização. Cabia a ele, era um dever, além de fazer cumprir o monopólio que era da coroa da exploração do pau-brasil. A verdade, meus jovens, é que no primeiro momento a gente vai perceber que a maior parte das donatarias não tiveram o resultado esperado por Portugal. Muitas sequer foram ocupadas. A gente vai ter 12 donatários, muitos dos donatários nem vieram para cá. E alguns que vieram tiveram até um fim trágico, como, por exemplo, o capitão donatário da Baía de Todos os Santos, que acabou sendo capturado pelos índios e foi alvo de um ritual de antropofagia. O capitão donatário do Maranhão, Aires da Cunha, morreu no naufrágio. Então, muitos donatários tiveram infortúnios nessas paragens. Tá? Outros que vieram e tiveram mais sorte, vamos colocar, também enfrentaram dificuldades. Precariedade das instalações, o próprio tamanho das donatarias, a hostilidade de algumas nações indígenas, a dificuldade de comunicação, tudo isso levou o governo português a repensar a questão administrativa. Por quê? De todas as donatarias, só 2 tiveram um incipiente sucesso, que foram as capitanias de Pernambuco e São Vicente. O governo português vai perceber que esse sistema não estava trazendo os resultados esperados, até porque o Brasil continuava ameaçado por outros europeus. Então o governo entende que se deixasse a colonização apenas com iniciativa privada, os resultados estavam sendo pífios. Então era preciso o Estado se fazer presente. Não era só o braço privado, era preciso o braço estatal também estar ali presente no processo colonizador. Foi então que o governo português resolve centralizar a administração, criando o governo geral. Veja, o governo geral não extingue as capitanias, coexistem. Agora, o governo geral veio para dar apoio às donatarias, fazer com que aquelas donatarias que não tiveram o sucesso esperado pudessem ter o estímulo através da ação do governo geral para que seguisse os passos de São Vicente e Pernambuco. Então, qual era a função do governo geral? O governador geral tinha a função de coordenar a colonização, de estimular
de ajudar, melhor dizendo, as donatarias, defender a colônia, não só dos invasores estrangeiros, mas também combater as nações indígenas que se colocavam contra esse projeto colonizador. E é bom lembrarmos, né, que o governador ele trazia consigo alguns auxiliares, o ouvidor-mor, provedor-mor, capitão-mor. E os primeiros governadores são sempre lembrados. Os primeiros governadores, Tomé de Souza, foi ele que fundou Salvador. Com ele, quando chega ao Brasil, ele traz consigo os primeiros jesuítas. Os jesuítas, não esqueça que serão personagens importantes no nosso processo de colonização, tá? Ele vai fundar o primeiro bispado. Ele foi seguido por Duarte da Costa. Duarte da Costa normalmente é visto por alguns historiadores como um governador meio que negligente, tá? Mas foi uma marca muito importante do seu governo, foi o que aconteceu na Baía da Guanabara. A invasão francesa, os franceses que já eram frequentadores habituais do nosso litoral, resolvem então introduzir um projeto colonizador. Funda na Baía de Guanabara os franceses a França Antártica. É claro que os franceses que fundaram essa França Antártica não eram tão numerosos, mas eles tinham apoio de indígenas aliados, os tamoios. Apenas no terceiro governo geral, com Mendes Sá, é que a França Antártica, enfim, é extinta. O Estácio de Sá, sobrinho do Mendes Sá, foi quem capitaneou a luta para expulsar os franceses do território. Então são alguns destaques, né, que a gente elenca dos nossos primeiros governadores gerais. Tá? E, claro, para finalizar, é bom lembrarmos que se no âmbito de colônia o maior poder é do governador geral, no âmbito mais regionalizado você vai ter as donatarias e os capitães donatários, mas na medida que você vai tendo o surgimento de vilas no Brasil, era preciso também ter um modelo administrativo para controlar e gerir, certo, essas comunidades que estavam nascendo. Então, houve um translado de um modelo que já existia lá em Portugal, um modelo de administração municipal. As câmaras municipais. As câmaras municipais, se hoje têm apenas a prerrogativa de legislar para os municípios, na época as câmaras, elas serviam sobretudo como órgãos da administração. Claro que era uma época moderna, não tínhamos divisão dos poderes, mas as câmaras municipais, sobretudo, tinham esse caráter administrativo. Tinha algumas prerrogativas de legislar, de criar normas para a conduta na vila, né, até mesmo, em algumas circunstâncias, julgar alguns crimes, mas, sobretudo, administrava as vilas e cidades. E, para finalizar, é bom lembrarmos que essas câmaras municipais eram compostas pelos chamados homens bons. Apenas os homens bons poderiam compor as câmaras municipais. E quem eram os homens bons? Eram os membros da elite da aristocracia, tá bom? Finalizando, para ser um homem bom, você tinha que preencher alguns requisitos. Primeiro, ter pureza de sangue. O que seria pureza de sangue? Ser branco e com ascendência cristã, tá? Um mulato não seria considerado um homem bom porque não tinha pureza de sangue, tá certo? E aí o outro requisito, além da pureza de sangue, lembrando que mesmo sendo branco, mas se tivesse uma ancestralidade muçulmana ou judaica, também não tinha pureza de sangue. Tinha que ser branco com ancestralidade cristã. E além disso, o homem bom não poderia desenvolver trabalhos manuais, trabalhos mecânicos. Então, em suma, eram membros da elite, eram eles que realmente comandavam o poder a nível local. Ok, galera? Até mais, até a próxima. Fiquem com Deus.